Mais que uma ferramenta de trabalho, a bike é parte essencial do ciclista. É parte do que eu sou. Por isso, da mesma maneira que trabalhamos nosso corpo em busca de equilíbrio de evolução, é preciso dedicar à bike mais do que uma simples limpeza. Bem, nós atletas passamos horas e horas em cima da bike. Semanalmente tem vezes que bate mais de 20 horas. Então é claro que eu prezo pelo conforto. As marcas que eu trabalho como parceiro, nós trabalhamos rigidamente em busca do conforto e performance para o atleta. Desde vestir uma sapatilha até o design do selim que eu estou sentada, para mim faz total diferença. A sapatilha, eu gosto de uma sapatilha rígida, que naquele momento de sprint, eu vou sentir meu pé firme ali e não vou perder energia em nem segundos. Uma sapatilha, no momento que eu tenho que descer da bike e empurrar, não vai incomodar o meu pé. Uma sapatilha prática, muitas vezes quando você tem a boa, isso facilita muito. A gente conecta esses pequenos detalhes que fazem total diferença. Ao vestir o uniforme, poxa, eu preciso de um material que me proporcione conforto, que seja fresco, depende, eu tenho uniformes da Gobic que específico para um dia muito quente. Eu tenho os uniformes da Gobic específico para um dia de frio. Eu tenho um uniforme da Gobic específico para um dia de chuva. Então eu consigo ter o equipamento de qualidade e ainda mais em cima da bike ele se torna maçante. Quem inicia na bike sempre pergunta qual o segredo aí para manter o bumbum ali não tão machucado. Mas é a realidade, então assim, você tem que fazer um investimento, tem que utilizar algo que te proporcione conforto, porque senão a sua pedalada vai te machucar, o prazer que você vai ter em cima da bike vai por água abaixo muito fácil. O selim para mim é um fator indispensável. Nós contamos com a parceria da Prólogo, que foi um selim que me surpreendeu, é o meu segundo ano utilizando. E é um selim que a gente conta com performance, conforto em cima da bike e, é claro, para um nível competitivo eu preciso de leveza. Então é um selim totalmente com as hastes de carbono, um relevo mais baixo. Para nós mulheres, eu sempre gosto de utilizar, me faz muita diferença. E a ponta do selim não me machuca. Então quando eu estou numa subida, não é algo que vai incomodar. Também contar com a parceria juntamente da Audax e ela trazer um equipamento de ponta, a gente contar com as duas suspensões Fox Kashima, que são de alto nível, ali a gente tem um setup nela que vai de cada atleta, a calibragem para cada pista, e também é algo para mim que se tornou indispensável no meu setup da bike, é a trava da suspensão de 3 estágios. Isso me dá muita liberdade. Eu gosto de uma pedalada mais agressiva, eu gosto de um sprint com a bike rígida. Uma subida técnica, como aqui em Pirenópolis, no meu XCO, que é muita pedra, muitas vezes ou eu trabalho com ela totalmente aberta ou meio estágio. Então assim, eu vou me ajustando juntamente com toda a tecnologia que os parceiros, nossos parceiros patrocinadores nos proporcionam. Isso para mim é algo fundamental. E Shimano, quando a gente fala Shimano, é muito difícil alguém falar, né? Freio Shimanos, a precisão que ele me dá, por experiência, assim. Então, voltar a utilizar a Shimano novamente, a minha pilotagem, eu acredito, assim, eu me caracterizo um pouco agressiva. Então, quando eu freio, muitas vezes uns toquinhos, eu vou controlando a bike ali, eu gosto do setup da manete um pouco mais alta. Então, juntamente com a Shimano, é uma parceria de ouro que eu falo, que eu já tenho anos e anos que eu venho tendo parceria com a Shimano e ver eles inovando, renovando a cada ano e levando a sua equipe, o time Shimano, junto com eles. Então, todo ano a gente tem uma reunião para conhecer um material novo, a qualidade que a gente preza pela performance, pela tecnologia que a Shimano vem inovando a cada ano e baixando o peso, né, para a gente ter um equipamento mais leve. Faz muita diferença a parte dos pneus. Poxa, vamos pilotar uma pista muito rolável. Então eu já mudo o setup, coloco um pneu ali, um Continental Race King com os cravos mais baixos, um perfil um pouco mais largo ou não, tanto frente como trás. Pilotagem de XCO, muitas vezes com cascalho, com pedras, eu gosto muito de contar com o Cross King,
com os cravos um pouco mais aberto e um perfil mais alto de cravo, que me dá um grip e uma segurança maior, tanto em curva como para transpor obstáculos. Isso é fundamental. E a gente pode contar, né, além disso, com as duas opções, que é o Protection ou o Race, que é a forma mais leve, ou o Protection, que você ganha algumas gramas, mas também você tem a garantia ali que o seu pneu vai ser muito mais difícil furar, contar com rasgado, que isso numa prova é fundamental a gente também contar com a sorte e com os imprevistos acontecem, mas sempre investir nisso. Uma outra aquisição que eu fiz na minha bike e que cada dia eu estou ficando mais apaixonada é o canote retrátil. Mesmo com perfil baixo, que eu estou utilizando somente de 80 milímetros, ele me dá uma segurança que eu posso transpor obstáculos e descer locais que muitas vezes bikes de cross country, à primeira vista, não fariam. Eu passo por percursos de enduro com a minha bike de cross country e isso que é legal, porque eu vejo que o limite que eu posso impor ao meu equipamento está sendo muito maior. Então, juntamente com meus parceiros, com a Audax, eu trago material para Pirenópolis e passo o feedback para a minha equipe que ele está aguentando. Poxa, vamos melhorar aqui, ó, uma queda dessa tola, tive uma trinca. Então, isso é importante, sabe? Esse trabalho em conjunto, de fazer parte desse processo. E a cada dia conhecer mais meu equipamento. O setup da bike é do atleta. O meu peso é a minha pilotagem é diferente. Normalmente um setup para treinos e um setup para competição, onde eu troco as rodas para deixar a bike às vezes um pouco mais pesada, com material mais resistente. Então a gente tem que ter essa prevenção e manutenção do equipamento. Mas não somente isso. Nos meus treinos, eu acho muito importante o momento que eu vou estar fazendo os testes. É onde eu vou chegar ao ajuste fino com a minha bike para o dia da prova a gente ser uma só. Bem, o ajuste do equipamento ele vai muito além somente da minha bike. Ele transcende da bike para o atleta. E falando em termos técnicos, é quando a gente utiliza o Bike Fit, que é realizado dentro de uma sala, de um escritório com um profissional da área. Porém, eu consigo trazer isso para meu dia a dia e nos meus ajustes de uma forma, é claro, resumida, mas que eu consigo colocar o setup e o fit da minha bike da minha forma. Eu não falo diariamente, mas eu gosto muito de conferir toda vez que eu vou fazer essa limpagem, lavar minha bike, que é um momento meio que terapêutico mesmo, eu estar ali conectada com ela, ver ali, poxa, ó, o freio tá alto, o freio tá baixo. Mesmo que eu não realize esse ajuste mais fino, que exige equipamentos, ferramentas adequadas, que eu preciso levar para o mecânico, mas eu já chego lá e a minha forma de falar, a forma que eu quero a minha bike, não é a mesma forma que ele arruma para todos. Eu gosto do meu freio mais alto, então isso já tem que ver a quantidade de óleo, a gente já tem que a manete, a altura. A passagem de marcha, eu gosto de um ajuste muito fino. Juntamente com a Shimano também, a gente conhece todo o ajuste que pode ser feito no equipamento, alguns segredinhos, algumas formas fáceis de ajustar. A gente pode ver que o câmbio, quando está com a coroa menor, o câmbio traseiro, ele tem que estar ali no limite do ajuste, que tem um desenho, é um pequeno parafuso, coisinha mínima, mas isso faz total diferença. Desde o ajuste da minha sapatilha, do meu taquinho, que pode interferir totalmente na minha performance, pode até ocasionar uma lesão no meu joelho, na minha forma de pedalar, até a calibragem do meu pneu, a quantidade de PSI ou bar que eu coloco nas minhas rodas. Isso, é claro, varia muito de cada terreno, de cada prova, pista molhada, pista seca, muita pedra, pouca pedra. Às vezes um ajuste fino desse, um pequeno detalhe, que no final de uma prova são segundos que você vai ganhar de diferença. Pode definir na linha de chegada quem será o campeão. E eu acho muito legal de conhecer o equipamento que eu uso, saber cada um que eu estou utilizando, como funciona, qual o limite dele. Eu gosto muito de vir para Pirenópolis e testar meus equipamentos novos. Aqui eu consigo colocar ele num limite máximo, assim, porque é uma quantidade grande de pedras, é um desafio muito grande, tanto para mim como para minha bike. Todos esses cuidados com equipamentos
estão sintonizados com o aperfeiçoamento do corpo. Força, resistência e explosão requerem mais do que os esforços das pernas. O core, assim como toda estrutura corporal, precisa de uma rotina específica de treinos. Dando continuidade numa rotina de treinos, não pode faltar uma boa sessão de alongamentos. E é algo que eu sempre briguei, o tédio, ficar parada assim, eu sempre brigava contra, mas a minha preparadora física, Luane Moalen, e o meu treinador, o Hélio Souza, sempre puxam minha orelha, a gente fortalece muito esse ponto, porque é muito importante. Isso faz total diferença na minha pedalada. E tem alguns pontos que eu sou encurtado, que me ajudam a prevenir lesões ou até próprias lesões que eu já tive durante alguns treinos ou provas. Dores agudas que eu já tive, que a vida de um atleta você vive com dor, mas o alongamento me ajuda muito nisso. Então é a hora que eu dói um pouquinho, sofro um pouco, mas dou uma relaxada no corpo. Eu gosto muito de fazer esse final de dia, para mim já dar aquela relaxada. Muitas vezes, se eu posso fazer uma boa sessão de yoga também na continuidade, isso é fundamental. E é claro que o meu corpo agradece, faz parte do treinamento. Todo ciclista, profissional ou amador, tem em sua bike uma verdadeira companheira. E assim seguimos, quilômetros após quilômetros, explorando belezas e pondo à prova nossos limites.